Não gaste todo o seu tempo em negações, mas dê muito dele à clara percepção da substância e vida presente em todos os lugares e à espera. Alguns de nós herdamos, em certa medida, tempos difíceis, ao entreter o pensamento racial tão predominante ao nosso redor. Não se permita fazer isso. Lembre-se de sua identidade, que você é filho de Deus e que sua herança é dele. Você é o herdeiro de tudo que o Pai tem. Deixe o eu sou salvá-lo de todo pensamento negativo. As flechas que voam de dia e a pestilência que ameaça são esses pensamentos negativos de raça na atmosfera mental. A consciência eu sou, seu Salvador, conduzirá você para fora do deserto da negação e para a terra prometida da abundância que mana leite e mel. Negue que você pode perder qualquer coisa. Deixe de lado os pensamentos negativos de perda financeira ou qualquer outro tipo de perda e perceba que nada está perdido em todo o universo. Há oportunidades em todos os lugares, assim como sempre houve, para produzir tudo o que você precisa financeiramente ou não. Deus quer que você seja um produtor de novas ideias. Novas ideias vêm a você de dentro. Não pense por um momento que você está limitado às ideias que vêm de fora. Muitas dessas ideias são superadas de qualquer maneira e sobreviveram à sua utilidade. É por isso que passamos por períodos de mudança, para que as velhas ideias ultrapassadas possam ser descartadas e substituídas por novas e melhores. Houve mais invenções desde o início da chamada Depressão do que em qualquer período anterior semelhante da história americana. Isso mostra que novas ideias estão dentro do homem, apenas esperando para serem chamadas e colocadas em expressão. Podemos encontrar novas formas de vida e novos métodos de trabalho, não estamos confinados aos modos e métodos do passado. Quando comungamos com o espírito interior e pedimos novas ideias, elas sempre aparecem. Quando essas ideias de dentro de nós são reconhecidas, elas vão para o trabalho e vêm à tona. Então, todos os pensamentos que já tivemos, assim como os pensamentos de outras pessoas, são adicionados a eles e novas coisas são produzidas rapidamente. Deixemos de depender servilmente de outra pessoa para tudo e nos tornemos produtores, pois somente nessa direção está a felicidade e o sucesso. Vamos começar a nos concentrar nesse homem interior, esse homem poderoso que produz coisas, que obtém suas ideias de um reino de dimensão superior, que traz ideias de um novo território, a terra de Canaã. Que tipo de caráter você está dando a essa substância interior por meio de seus pensamentos? Mude seu pensamento e aumente sua substância na mente, como Eliseu aumentou o óleo para a viúva. Obtenha recipientes maiores e muitos deles. Mesmo uma ideia muito pequena de substância pode ser acrescentada e aumentada. A viúva tinha uma quantidade muito pequena de óleo, mas à medida que o profeta o abençoou, aumentou até encher todos os vasos que ela podia pedir emprestado aos vizinhos. Devemos criar o hábito de abençoar tudo o que temos. Pode parecer tolice para algumas pessoas abençoarmos nossas moedas e dólares, mas sabemos que estamos colocando a lei do aumento em operação. Toda substância é uniconectada, seja no visível ou no invisível. A mente gosta de algo que já está formado e tangível para uma sugestão tomar conta. Com esta imagem, a mente começa a trabalhar para extrair uma substância semelhante do reino invisível e, assim, aumentar o que temos em mãos. Jesus usou a pequena quantidade de pães e peixes para produzir uma grande quantidade de pães e peixes. Eliseu usou uma pequena quantidade de óleo para produzir uma grande quantidade de óleo. Assim, quando abençoamos nosso dinheiro ou outros bens, estamos cumprindo uma lei divina do aumento que já foi demonstrada muitas vezes. Outro passo na demonstração da prosperidade é a preparação da consciência para receber o aumento. Se orarmos por chuva, devemos ter certeza de que temos nossos guarda-chuvas conosco. Você lê no capítulo 3 de Reis como Eliseu fez com que a água viesse do invisível e enchesse trincheiras no deserto. Mas primeiro as trincheiras tiveram que ser cavadas no solo seco. Isso exigia fé, mas os reis a tinham, e cavaram trincheiras por todo um grande vale, exatamente como Eliseu havia ordenado. Foi através da compreensão de Eliseu, que conhecia a verdade sobre a substância invisível, que esse aparente milagre foi realizado. No entanto, as trincheiras tiveram que ser preparadas, e você deve preparar sua consciência para o influxo da substância universal. Ele obedece à lei da natureza, assim como a água ou qualquer outra coisa visível, e deságua no lugar preparado para isso.
Ele preenche tudo o que você tem em mente, sejam vasos, trincheiras ou sua bolsa. Não é aconselhável manter uma demanda muito específica. Você pode visualizar $100 e obtê-los quando 1000 estão vindo em sua direção. Não limite a substância ao que você acha que precisa ou quer. Em vez disso, amplie sua consciência e dê liberdade infinitamente para trabalhar, e todas as coisas boas e necessárias serão fornecidas a você. Faça suas declarações amplas e abrangentes para que sua mente possa se expandir para o infinito, em vez de tentar enfiar o infinito em sua mente. Declarações para ampliar a mente e preenchê-la com a riqueza da substância. A sabedoria infinita me guia, o amor divino me faz prosperar e sou bem-sucedido em tudo que empreendo. Em quietude e confiança, afirmo o poder de atração do amor divino como meu imã de suprimento constantemente crescente. Eu tenho fé ilimitada na substância onipresente aumentando e multiplicando em minha palavra de abundância, abundância, abundância. Pai, eu te agradeço pelo aumento ilimitado em mente, dinheiro e negócios. Lição 7. Deus proveu prosperidade para cada casa. A casa é o coração da nação. O coração é o centro do amor. O amor é o maior poder de atração do mundo. O eletroímã que levanta os lingotes de aço deve primeiro ser carregado com a corrente elétrica, pois sem a corrente ele é impotente. Assim, o coração do homem, ou o lar que é o coração da nação, deve estar iluminado pelo amor de Deus, então se torna um imã atraindo todo o bem de todas as direções. Deus providenciou amplamente para cada lar, mas a provisão é em substância universal, que responde apenas à lei. Através da aplicação da lei, a substância é atraída para nós e começa a trabalhar para nós. É a lei do amor que temos tudo o que desejamos. Como um pai dá presentes a seus filhos, assim o Senhor nos dá, por amor. Quando desejamos corretamente, colocamos nossos pensamentos no reino da supramente, contatamos a mente de Deus e dela extraímos a substância invisível que se manifesta nas coisas temporais. A substância torna-se, assim, parte de nossa mente, e por meio dela, de nossos negócios. Atraímos a substância espiritual para nós, assim como o imã atrai o ferro. Quando pensamos no amor de Deus atraindo para nós a substância necessária para suporte e suprimento, essa substância começa a se acumular ao nosso redor e, à medida que permanecemos na consciência dela, ela começa a se manifestar em todos os nossos assuntos. O perfeito amor lança fora o medo. O medo é um grande gerador de pobreza, pois destrói os pensamentos positivos. Pensamentos negativos trazem condições negativas em seu trem. A primeira coisa a fazer ao fazer uma demonstração de prosperidade no lar é descartar todos os pensamentos e palavras negativas. Construa uma atmosfera de pensamento positivo em casa, uma atmosfera livre de medo e cheia de amor. Não permita que palavras de pobreza ou carência limitem o poder de atração do amor no lar. Selecione cuidadosamente apenas as palavras que carregam a atmosfera doméstica com a ideia de abundância, pois semelhante atrai semelhante no invisível e no visível. Nunca faça uma afirmação em casa, não importa quão verdadeira possa parecer na superfície, que você não gostaria de ver persistir em casa. Ao falar de pobreza e carência, você está criando um lugar confortável para esses hóspedes indesejados ao lado da sua lareira, e eles vão querer ficar. Em vez disso, encha o lar com pensamentos e palavras de abundância, de amor e da substância de Deus, então os convidados indesejados logo deixarão. Não diga que o dinheiro é escasso, a própria declaração vai assustar o dinheiro de você. Não diga que os tempos são difíceis para você, as próprias palavras apertarão os cordões de sua bolsa até que a própria onipotência não consiga colocar um centavo nela. Comece agora a falar bastante, pense bastante e agradeça por muito. Recrute todos os membros da casa no mesmo trabalho. Faça disso um jogo. É muito divertido, melhor do que isso, realmente funciona. Todo lar pode ser próspero, e não deve haver lares pobres, pois eles são causados apenas por desarmonia, medo, pensamento negativo e fala. Cada item visível de riqueza pode ser rastreado até uma fonte invisível. O alimento vem do grão, que foi plantado na terra, mas quem vê ou conhece o amor vivificador que toca a semente, a faz dar 100 vezes mais. Uma força invisível de uma fonte invisível atua sobre as minúsculas sementes, e o suprimento para a multidão brota. A substância física que chamamos de terra é a forma visível de uma substância mental superabundante,
presente em todos os lugares, penetrando todas as coisas, inspirando todas as coisas à ação. Quando o grão ou semente é colocado na terra, o pensamento vivificador do universo faz com que o pequeno germe de vida se apodere da substância espiritual ao seu redor, e o que chamamos de matéria prova ser uma forma de mente. Não há matéria, tudo é mente. As palavras também são sementes e, quando lançadas na substância espiritual invisível, crescem e produzem conforme sua espécie. Os homens colhem uvas de espinheiros ou figos de cardos. Agricultores e jardineiros escolhem suas sementes com o maior cuidado. Eles rejeitam todas as sementes defeituosas que encontram e desta forma asseguram a colheita vindoura. Para ter prosperidade em seu lar, você terá que exercer a mesma discriminação inteligente na escolha de suas palavras semente. Você deve esperar prosperidade quando guarda a lei da prosperidade. Portanto, seja grato por cada bênção que você ganha e tão profundamente grato por cada demonstração quanto por um tesouro inesperado caído em seu colo. Isso manterá seu coração fresco, pois a verdadeira ação de graças pode ser comparada à chuva caindo sobre solo pronto, refrescando-o e aumentando sua produtividade. Quando Jesus tinha apenas um pequeno suprimento, ele deu graças pelo pouco que ele tinha. Isso aumentou esse pouco em tal abundância que uma multidão ficou satisfeita com comida e muito sobrou. A bênção não perdeu seu poder desde o tempo em que Jesus a usou. Experimente e comprovará sua eficácia. O mesmo poder de multiplicação está nele hoje. Louvor e ação de graças conferem o poder espiritual vivificador que produz crescimento e aumento em todas as coisas. Você nunca deve condenar nada em sua casa. Se você deseja que novos móveis ou roupas novas substituam os que você tem agora, não fale sobre suas coisas atuais como velhas ou surradas. Cuidado com as palavras. Veja-se vestido como convém a um filho do rei e veja sua casa mobiliada como agrada ao seu ideal. Assim, plante no ambiente doméstico a semente da riqueza e da abundância. Tudo virá até você. Use a paciência, a sabedoria e a assiduidade que o agricultor emprega no plantio e cultivo, e sua colheita será certa. Suas palavras de verdade são energizadas e vitalizadas pelo Espírito vivo. Sua mente agora está aberta e receptiva a um influxo de ideias divinas que o inspirarão com a compreensão da potência de seus próprios pensamentos e palavras. Você é próspero. Sua casa é um imã de amor, atraindo para ela todo o bem do reservatório infalível e inesgotável de suprimento. Seu crescimento vem por causa de sua justa aplicação da lei de Deus em seu lar. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não acrescenta tristeza. Jesus mostrou aos homens como viver em paz e descanso, uma vida simples. Onde a simplicidade de seu ensino é recebida e apreciada, as pessoas mudam sua maneira de viver, deixando de lado a ostentação e se rebaixando à simplicidade e beleza das coisas que valem a pena. Todos os verões, aqueles que sentem que podem, planejam sair de férias e muitos deles desfrutam de uma pequena cabana na floresta onde podem viver uma vida simples e natural perto da natureza. Isso mostra que eles anseiam por deixar de lado os fados da convencionalidade e descansar em contato com o real das coisas. A alma se cansa do desgaste do mundo artificial, e, de vez em quando, deve ter uma estação de descanso. Jesus convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 68. Há uma grande diferença entre a vida simples e a pobreza. Os dois têm sido associados na mente de algumas pessoas, e esta é a razão pela qual eles evitam a ideia da vida simples. Mesmo aqueles que chegaram a algum grau de compreensão espiritual, às vezes, deixam de pensar em uma maneira simples de viver, porque temem que os outros pensem que estão falhando em demonstrar prosperidade. Em tais casos, aqueles que julgam devem lembrar-se de não julgar segundo a aparência, e aqueles que são julgados devem se satisfazer com o louvor de Deus e não com o louvor dos homens. Todos aqueles que baseiam sua prosperidade apenas nas posses têm uma prosperidade puramente material que, embora possa parecer grande por um tempo, desaparecerá, porque se baseia na mudança do externo e não tem raiz na consciência. Há uma grande semelhança nos lares de quase todas as pessoas que têm renda aproximadamente do mesmo tamanho. Cada um segue inconscientemente a sugestão e mobília sua casa com o mesmo tipo de coisas que seus vizinhos. Aqui há exceções. Alguém está expressando sua individualidade,
superando a sugestão da massa e comprando o tipo de móvel que ele realmente quer ou que é realmente confortável e útil. Esse espírito livre e independente tem muito a seu favor ao fazer uma demonstração de prosperidade. A ilusão de que é preciso ser igual aos outros ou ter tanto quanto os outros têm, provoca um espírito de ansiedade que impede o exercício da fé na demonstração. A vida simples não implica pobreza e não é ascética. É tão diferente do austero quanto do luxo devasso. É o modo de vida natural, livre, infantil, e nunca se sabe realmente o que é a verdadeira prosperidade até chegar a essa simplicidade e independência de espírito. A vida simples é um estado de consciência. É paz, contentamento e satisfação na alegria de viver e amar, e é alcançada pensando em Deus e adorando-o em espírito e em verdade. Você quer aprender como demonstrar prosperidade em seu lar pelo justo exercício dos poderes e faculdades que Deus lhe deu. Perceba desde o início que você tem esses poderes e faculdades. Você está de posse de tudo o que é necessário para a demonstração da prosperidade e pode empreendê-la com a máxima confiança e fé. Você pode recorrer à substância onipresente por toda a eternidade, mas nunca diminuirá, pois consiste em ideias. Através do pensamento, você coloca algumas dessas ideias em sua mente e elas começam a se manifestar em seus negócios. O amor é uma das ideias que fornecem uma chave para o depósito infinito da abundância. Isso abre a generosidade em nós. Abre generosidade nos outros quando começamos a amá-los e abençoá-los. Haverá também um espírito de generosidade em Deus. Certamente vai e faz. Se você conscientemente amar e abençoar a Deus, logo descobrirá que as coisas estão vindo em sua direção. Vai surpreendê-lo que apenas pensar em Deus atraia para você as coisas que você quer e espera, e traz muitas outras bênçãos nas quais você nem havia pensado. Milhares de pessoas provaram esta lei para sua inteira satisfação, e temos muitos registros que ilustram como as pessoas demonstraram abundância em face da aparente falta, simplesmente pensando no amor de Deus e agradecendo a Ele pelo que tem. Esta lei se demonstrará para você ou para qualquer um que a aplique fielmente, pois o amor nunca falha. Homens nos negócios e na indústria demonstraram grandes quantias de dinheiro através do amor. Eles não amavam a Deus, mas o amor ao dinheiro atraiu o dinheiro para eles. Atraía-lhes a substância e permitia-lhes acumular dinheiro, mas apenas como material, sem a ideia divina que assegura a permanência. Ouvimos falar de homens nas altas finanças falindo com tanta frequência quanto ouvimos falar de homens fazendo grandes fortunas. Quando desenvolvemos uma consciência espiritual, transferimos esse amor pessoal para um plano mais elevado e estável, do amor ao dinheiro e às coisas materiais ao amor de Deus, e assim concebido atrará para nós todos os recursos da mente infinita para sempre e sempre. Uma vez que faça uma conexão com o banco universal de Deus e você terá uma fonte permanente de riqueza. Jesus disse que quando formos ao altar para fazer uma oferta, não devemos ter nada em nosso coração contra nosso irmão. Ele disse que antes de podermos entrar em contato com o amor e o poder de Deus, devemos primeiro fazer as pazes com nosso irmão. Isso significa que devemos cultivar o amor por nossos semelhantes para colocar em operação a força atrativa do amor. Tudo o que precisamos fazer é acelerar nosso amor pelos outros pensando no amor e expulsando de nossa mente todo o ódio e medo que enfraqueceria o funcionamento perfeito desse poderoso imã. Como o amor atrai, o ódio se dissipa. Antes de você aproxime-se do altar da abundância de Deus, vá e faça amizade com seus irmãos. Faça amigos mesmo com os poderes do dinheiro. Não inveje os ricos. Nunca condene aqueles que têm dinheiro simplesmente porque eles o têm e você não. Não questione como eles conseguiram seu dinheiro e se pergunte se eles são honestos ou não. Tudo isso não é da sua conta. Seu negócio é obter o que lhe pertence, e você faz isso pensando na substância onipresente de Deus e como você pode se apoderar dela por meio do amor. Entre em contato com as riquezas de Deus em espírito, apodere-se delas pelo amor, e você terá o suficiente para cada dia. O amor, portanto, é o cumprimento da lei. A lei eterna do Espírito continua operando independentemente do que você possa pensar, dizer ou fazer. Está ordenado que o amor lhe trará prosperidade, e você não precisa se perguntar se ele trará ou como ele irá. Não andeis, pois, ansiosos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos?
Ou com que nos vestiremos? Não se preocupe. A preocupação é um ladrão e um ladrão, pois impede o seu bem de você. Ela quebra a lei do amor, a lei que diz, o perfeito amor lança fora o medo. Elimine a preocupação afirmando calma e confiantemente o poder de atração do amor divino como um ímã constantemente ativo que atrai seu suprimento infalível. Uma boa afirmação para acabar com a preocupação é uma assim. O amor divino abundantemente supre e aumenta a substância para suprir todas as minhas necessidades. Quase todos os livros ou artigos que tratam de sucesso ou prosperidade enfatizam as conhecidas virtudes de honestidade, diligência, sistema e ordem, fidelidade. Trabalho duro. Estes fazem uma excelente base e podem ser desenvolvidos. Qualquer pessoa com determinação e vontade pode superar hábitos de preguiça, descuido e fraqueza. O uso da vontade é muito importante na demonstração da prosperidade. Se houver desordem ou falta de sistema em sua casa, supere-a. Afirmar: eu quero ser ordeiro. Eu serei ordenado. Serei sistemático em todos os meus trabalhos e assuntos. Eu sou sistemático. Eu sou ordenado. Eu sou eficiente. É preciso o uso da vontade para ser persistente, e devemos ser persistentes em fazer demonstrações. Esforços espasmódicos contam pouco, e muitas pessoas desistem facilmente. Se as coisas não derem certo na primeira tentativa, eles dizem que a lei está errada e não fazem mais nenhum esforço. Qualquer coisa que vale a pena como prosperidade no lar, e especialmente um fornecimento permanente e infalível que continua a responder às necessidades diárias ano após ano, vale a pena qualquer esforço que possamos fazer. Então seja paciente. Mas seja persistente. Declare: não estou desanimado. Eu sou persistente. Eu vou em frente. Quando o sucesso não coroa nossos primeiros esforços, ficamos desanimados e desistimos. Então tentamos nos consolar com o velho pensamento de que é a vontade de Deus que sejamos pobres. A pobreza não é a vontade de Deus, mas o homem atribui a Deus a responsabilidade de desculpar seu próprio sentimento de inadequação e derrota. A vontade de Deus é saúde, felicidade e prosperidade para todo homem, e ter tudo. O que é bom e belo em casa é expressar a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus não é expressa em um casebre, nem em qualquer lar onde haja discórdia, carência e infelicidade. Mesmo um hóspede humano não ficaria muito tempo em tal casa. Para ter um lar próspero, prepare-o como a morada de Deus, que dá prosperidade a todos os seus filhos e não acrescenta tristeza a isso. Determine-se a conhecer a vontade de Deus e faça. Afirme: estou determinado a alcançar o sucesso fazendo a vontade de Deus. Isso resume toda a lei. Deus está mais disposto a dar do que nós a receber. O que precisamos fazer é determinar qual é a sua vontade, o que Ele está tentando dar e nos abrir para receber sua generosidade. Fazemos isso querendo fazer a sua vontade. Você pode ser e ter qualquer coisa que você queira ser e ter. Vontade de ser saudável. Vontade de ser feliz. Vontade de ser próspero. Há muitas pessoas que desejam ser prósperas e que decidiram, como pensam, com muita determinação. Mas eles não superaram todas as dúvidas, e quando sua demonstração é atrasada, como é em tais casos, a dúvida aumenta até que eles percam totalmente a fé. O que eles precisam é de mais persistência e determinação. A palavra determinada é uma boa palavra, uma palavra forte e substancial com poder nela. Jesus disse que suas palavras eram espírito e vida e nunca passariam. Emerson diz que as palavras estão vivas e se você cortar uma, ela sangrará. Use a palavra determinada e enfatize-a em suas afirmações. Se as coisas não parecem vir rápido o suficiente, determine que você será paciente. Se pensamentos negativos surgirem, determine ser positivo. Se você se sente preocupado com os resultados, decida ser otimista. Em resposta a cada pensamento de carência ou necessidade, determine ser próspero. O Senhor tem prosperidade para dar, e aqueles que estão determinados vão atrás de sua parte. Jesus foi bastante positivo e muito determinado em todas as suas afirmações. Ele fez grandes reivindicações para Deus, e as demonstrou. Sem a menor dúvida de que o dinheiro estaria lá,
ele disse a Pedro para colocar a mão na boca do peixe e tirar o dinheiro desejado. Suas orações eram feitas de uma forte afirmação após a outra. O Pai Nosso é uma série de afirmações determinadas. Afirmamos que a vontade de Deus é que sejamos ricos, prósperos e bem-sucedidos. Decida que tal é a vontade de Deus para você e sua casa e você fará sua demonstração. No Antigo Testamento, no capítulo 4 de Reis, há uma bela lição de prosperidade para qualquer lar. A viúva representa aquele que perdeu a consciência do suprimento e apoio de Deus. Essa ideia divina de Deus como toda abundância é nosso verdadeiro suporte. Os dois filhos desta casa representam os pensamentos de dívida, o que a família deve e o que alguém deve à família. O profeta é a compreensão divina. A casa é a consciência do corpo. O pote de óleo é a fé na substância espiritual. Os vizinhos são pensamentos externos, e seus vasos vazios são pensamentos de carência. Entrar e fechar a porta, como a viúva foi instruída a fazer, é entrar na consciência interior e excluir os pensamentos de carência. Seguem-se palavras fortes de afirmação, derramar a substância em todos os lugares que parecem vazios ou em falta, até que todos estejam cheios. Em conclusão, afirma-se que todas as obrigações estão cumpridas, todas as dívidas pagas, e sobra tanto que não há mais embarcações para mantê-las. Isso se compara com a promessa de Deus: eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vocês uma bênção, para que não haja espaço suficiente para recebê-la. Céu representa a mente. Tudo isso é feito na mente, e você pode fazê-lo. Dê cada passo adiante em sua imaginação exatamente como se estivesse ocorrendo no exterior. Forme sua demonstração de prosperidade em sua mente, então apegue-se à lei divina da realização. E, tendo feito tudo, fique de pé. Você pode não ser capaz de encher todos os recipientes com óleo em sua primeira tentativa, mas à medida que praticar o método dia a dia, sua fé aumentará e seus resultados serão proporcionais à sua fé crescente. Trabalhe no problema até prová-lo. Aplique o princípio e a solução é certa. Se não vier de uma vez, verifique cuidadosamente seus métodos e veja em que seu trabalho não foi verdadeiro. Não permita que um pensamento vazio exista em sua mente, mas preencha todos os cantos com a palavra abundância, abundância, abundância. 73. Se sua bolsa parece vazia, negue a falta e diga: você está cheio até agora, com a generosidade de Deus, meu Pai, que supre todas as minhas necessidades. Se seus aposentos estiverem vazios, negue a aparência e determine que a prosperidade se manifesta em cada parte de cada aposento. Nunca pense em si mesmo como pobre ou necessitado. Não fale sobre tempos difíceis ou necessidade de uma economia estrita. Até as paredes têm ouvidos, e, infelizmente, memórias também. Não pense no pouco que você tem, mas no quanto você tem. Vire o telescópio da sua imaginação e ore pela outra extremidade. Não insultes o rei, não em teu pensamento, e não insultes o rico em teu quarto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei de Deus, e na sua lei medita dia e noite. E ele será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto a seu tempo, cuja folha também não murcha. E tudo o que ele fizer prosperará. Pela sabedoria se constrói uma casa, e pelo entendimento é estabelecido, e pelo conhecimento as câmaras são preenchidas, com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Deus te abrirá o seu bom tesouro, e o Todo-Poderoso será o teu tesouro, e prata preciosa para ti. Deus é meu pastor, nada me faltará. Confie em Deus e faça o bem. Habita na terra e alimenta-te da sua fidelidade. Deus dará graça e glória. Nada de bom ele negará aos que andam em retidão, para que eu possa fazer com que aqueles que me amam herdem bens, e para que eu possa encher seus tesouros. Se fordes dispostos e obedientes, comereis o bem da terra. Haja paz dentro dos teus muros, e prosperidade nos teus celeiros. Haja
dentro dos teus